quanto equivale realmente o real? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente fala, né, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Simples, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar realmente quanto equivale um real. Então fica aqui com o nosso vídeo que você vai entender melhor essa questão. Então, pessoal, eu fiz um post lá no nosso Instagram, inclusive se você não segue o nosso Instagram, basta você olhar aqui na descrição, tem lá o nosso Instagram, vai estar também o meu Instagram pessoal, né? Você é meu convidado para participar também lá no meu Instagram pessoal, lá eu vou colocar, além a parte de investimentos, falo também um pouco sobre tecnologia, machine learning, né? Que é o que a gente trabalha aqui na Symmetry, né? A gente desenvolveu soluções baseadas em inteligência artificial, machine learning, para apoio à decisão em investimentos em renda variável, principalmente, né, que seriam aí as ações, fundos imobiliários, estoques, REITs e ETFs, tanto brasileiros quanto americanos, e também as criptomoedas. Mas enfim, hoje a gente vai falar realmente de quanto equivale realmente o real. Deixei esse post lá no Instagram e vamos ver aqui com um exemplo prático, tá? Então, aqui na apresentação, se você for olhar, lá em cima está exatamente o pedaço do post lá que eu coloquei lá no nosso Instagram. Eu tenho lá a inflação e eu tenho aqui embaixo o dólar, né? Lá em 1994, com R$1 você comprava 1,08 dólares. Ou seja, você comprava mais que $1, né? Isso é bem interessante. Para quem não sabe, lá em 1994 foi exatamente quando o real surgiu, né? A gente teve um evento bem grande lá, bem interessante, que foi a Copa do Mundo, né? Teve o Tetra, né? Eu lembro como se fosse ainda hoje, né? A primeira vez que eu peguei uma nota de real, né? Foram R$5, né? Foi no supermercado lá para minha mãe. E aí eu tenho essa lembrança. Só que aqueles R$5, por exemplo, hoje, o poder de compra dele nada mais é do que 78 centavos lá daquele passado, né? Ou seja, a inflação foi destruindo a nossa moeda ao longo desse tempo, né? A inflação já foi terrível, né? Já bateu na casa dos 5.000% ao ano, mas hoje ela está bem mais controlada, mas ela ainda existe, né? Ela sempre vai ser o nosso principal inimigo, como eu sempre falo aqui, né? Então, olha aí, você consegue enxergar essa perda de valor aí da nossa moeda. R$100 lá em 94, hoje R$15,59, né? Ou seja, perdeu muito o valor ao longo de quase 30 anos. E em compensação, o que a gente observa lá? Vou colocar aqui, por exemplo, $1, a gente comprava, com R$1 a gente comprava 1,08 dólares. Mas hoje, com R$1, a gente só compra 18 centavos de dólares. Colocando em valores mais fáceis de entender, R$100 a gente comprava 108 dólares, 108,10. Hoje, em 2021, você compra apenas 17,71 dólares. Então é muita coisa que foi perdida aí ao longo desse tempo. E o dólar, a gente pode ver que ele seria um ativo bem interessante aí para compensar essa questão da inflação, né? Ou seja, a paridade ainda existe, se a gente for comparar, né? A paridade está bem próxima, né? Mas no valor percentual relativo ao real inicial, tá? A gente, se for considerar aquele real daquele passado, né? É 0,16 para 0,18 a porcentagem, tá? Mas, obviamente, essa conta a gente não pode fazer, né? A gente tem que usar a nossa moeda real mesmo, aquela que vale hoje, que está totalmente desvalorizada com relação àquele real de 1994. Um outro exemplo aqui interessante que eu coloquei aqui o carro, um dos top daquela época, né? Eu lembro que o meu sonho era ter o Ômega CD, né? Um moleque, né, ainda. E aqui a gente tinha lá o Ômega CD, eu peguei na internet, o valor na época de 1994 custava R$48.076, tá? Naquela época. Isso hoje, com toda essa inflação, isso equivale a R$7.692,16. Esse ômega, até pesquisei hoje na internet, né? Lá no Mercado Livre você encontra alguns ômegas, eu encontrei um lá por 55 mil, né? Ou seja, está mais ou menos o preço daquele passado. Mas uma outra pesquisa interessante que eu coloquei é essa aqui, ó. Se você tivesse pegado aquele valor lá de R$48.076, não sei se você já ouviu falar do teste do marshmallow, né, que seria, você coloca uma criança com 2 marshmallows, se ela resistir por um determinado tempo, ela fica com os 2, caso contrário, ela fica só com um, se ela comer logo aquele marshmallow. Então aqui, eu fiz a seguinte simulação, eu usei lá no próprio, a calculadora cidadão do Banco Central do Brasil, tá? Então se você tivesse investido R$48.076 na poupança em 1994, hoje você teria incríveis R$707.547. Isso aí dá para comprar exatamente esse carro aí, que é o X4, tá? Então é uma coisa bem superior, né? Mas aquilo, né? É o teste do marshmallow, né? E se você for olhar aqui, o teste do marshmallow aqui, é esse exemplo aqui. Se você tivesse investido no CDI naquela época,
hoje você teria 2.869.000. Dá para comprar os dois tops de linha aí da linha X da BMW, que é o X7. Então você compra dois, não apenas um. Um em torno de 1 milhão e pouco, né? Então dois dá sobra grana aí. Obviamente que você tem que entender o negócio. O CDI daquela época, né, na verdade, de 1994 para cá, houve momentos aí que ele estava pagando absurdo, muito mais inclusive que bolsa de valores, inclusive a bolsa americana, tá? Se isso vai se repetir no próximo futuro, aí é outra história, né? Mas por enquanto o CDI está baixo, né? A gente está em 7,75, já vem crescendo, né? No caso, as taxas Selic, né? Falei CDI, mas o CDI está bem relacionado à taxa Selic, e aí vem crescendo. Se vai chegar aquelas taxas do passado, sei lá, de 15%, 20%, coisa muito alta, aí já é outra história, né? O ponto central que eu queria colocar aqui para vocês é exatamente o teste de marshmallow aqui. Em vez de você ter comprado um ômega CD lá em 1994, você compraria dois aqui em 2021. Obviamente, é todo um processo de decisão. É a mesma história do marshmallow, né? Lá, de repente, você 25 anos, hoje você já estaria com 55 anos, né? Seria esse teste que você vai passar. Na verdade, se você é mais novo, sei lá, se você está na faixa de 30, você está fazendo, de repente, exatamente esse teste do marshmallow hoje. Então, isso que você tem que entender também. Começar a investir é uma decisão. Então, a gente desenvolve soluções para apoio à decisão nesses investimentos, que é exatamente esse processo, não só o processo inicial, mas a manutenção desse processo ao longo de um tempo em que você vai acumular o portfólio necessário para a sua liberdade financeira. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos que também querem construir um portfólio para a liberdade financeira. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.